O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 217 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos na terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo. Iniciaremos a primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito. Leremos hoje os números 1699 a 1715. Primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito. A vida no Espírito realiza a vocação do homem, capítulo 1. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana, capítulo 2. É concedida de graça como salvação, capítulo 3. Capítulo 1. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus, artigo 1. Realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divina, artigo 2. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização, artigo 3. Por seus atos deliberados, artigo 4, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral, artigo 5. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento, artigo 6. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, artigo 7. Evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo, para a misericórdia de nosso Pai dos céus, artigo 8. Chegam assim à perfeição da caridade. Artigo 1. O homem, imagem de Deus. Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem. Ele desvenda sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. A imagem divina está presente em cada pessoa. Resplandece na comunhão das pessoas a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si, conforme o capítulo 2. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro de seu verdadeiro bem.
encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o chama sempre a fazer o bem e a evitar o mal. Cada um é obrigado a seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Instigado pelo maligno, o homem, desde o início da história, abusou da própria liberdade. Sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Resumindo, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem, desvenda-lhe sua altíssima vocação. Dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana, desde sua concepção, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Busca sua perfeição na procura e no amor da verdade e do bem. A verdadeira liberdade é, no homem, sinal eminente da imagem de Deus. O homem é obrigado a seguir a lei moral que o chama a fazer o bem e a evitar o mal. Esta lei ressoa em sua consciência. O homem, ferido em sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro e inclinado ao mal, no exercício de sua liberdade. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral, desenvolvida e amadurecida na graça, deve completar-se na glória do céu. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós vamos fazer a leitura de um discurso do Papa Bento XVI, no dia 21 de novembro de 2005. Discurso do Papa Bento XVI aos membros das Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais. Ilustres senhoras e senhores, desejo apresentar as minhas calorosas saudações a todos os participantes nesta importante reunião. De maneira especial, quero agradecer ao professor Nicola Cabibo, presidente da Pontifícia Academia das Ciências, e à professora Mary Ann Glendon, presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, as palavras de boas-vindas. É-me grato saudar também o senhor cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado, o senhor cardeal Carlo Maria Martini e o senhor cardeal Georges Cotier, que se dedicou sempre ao trabalho das Pontifícias Academias. Sinto-me particularmente feliz por saber
que a Pontifícia Academia das Ciências Sociais escolheu o conceito da pessoa nas ciências sociais como tema para ser estudado no corrente ano. A pessoa humana encontra-se no coração de toda a ordem social e, por conseguinte, no próprio âmago do vosso campo de estudo. Segundo as palavras de São Tomás de Aquino, a pessoa humana significa o que há de mais perfeito na natureza. Os seres humanos fazem parte da natureza e, no entanto, como sujeitos livres, dotados de valores morais e espirituais, transcendem a natureza. Esta realidade antropológica constitui uma parte integrante do pensamento cristão, enquanto responde diretamente às tentativas de abolir o vínculo entre as ciências humanas e as ciências naturais, frequentemente propostas na sociedade contemporânea. Quando é corretamente compreendida, esta realidade oferece uma profunda resposta às interrogações que hoje se levantam a propósito da condição do ser humano. Trata-se de um tema que deve continuar a fazer parte do diálogo com as ciências. O ensinamento da Igreja fundamenta-se no fato de que Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança, incutindo-lhes uma dignidade superior e uma missão conjunta em favor de toda a criação, conforme Gênesis capítulos 1 e 2. Em conformidade com o desígnio de Deus, as pessoas não podem ser separadas das dimensões físicas, psicológicas e espirituais da natureza humana. Não obstante as culturas mudem ao longo dos tempos, suprimir ou ignorar a natureza que eles afirmam cultivar pode ter sérias consequências. De igual forma, os indivíduos só alcançarão a realização autêntica se aceitarem os elementos genuínos da natureza que os constitui como pessoas. O conceito de pessoa continua a suscitar uma profunda compreensão da índole singular e da dimensão social de cada ser humano. Isto é particularmente verdade nas instituições legais e sociais, em que a noção de pessoa é fundamental. Mas às vezes, não obstante isto seja reconhecido nas declarações internacionais e nos estatutos legais, certas culturas, de maneira especial quando não são imbuídas de modo profundo pelo Evangelho, permanecem fortemente influenciadas por ideologias centralizadas em grupos ou por uma visão individualista e secularista da sociedade. A doutrina social da Igreja Católica, que coloca a pessoa humana no centro e na nascente da ordem social, pode contribuir em grande medida para a consideração contemporânea acerca da temática social. É providencial o fato de abordarmos o tema da pessoa no momento em que prestamos um tributo particular ao meu venerável predecessor, o Papa João Paulo II. De certa maneira, sua contribuição inquestionável para o pensamento cristão pode ser entendida como uma profunda meditação sobre a pessoa. Ele enriqueceu e ampliou este conceito nas suas encíclicas e noutros escritos. Tais textos representam um patrimônio a ser recebido, conservado e assimilado com atenção, particularmente pelas pontifícias academias. Por conseguinte, é com gratidão que aproveito o ensejo para descerrar esta escultura de João Paulo II, ladeada por 2 inscrições comemorativas. Elas recordam-nos o interesse especial do servo de Deus pelo trabalho das vossas academias, especialmente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, por ele mesmo fundada em 1991. Elas indicam também a sua iluminada disponibilidade para ir ao encontro e dialogar com o mundo da ciência e da cultura, um desejo que é confiado de modo particular às pontifícias academias. Rezo para que as vossas atividades continuem a produzir um fecundo intercâmbio entre o ensinamento da Igreja sobre a pessoa humana e as ciências sociais,
e as ciências por vós representadas. Sobre todos os presentes, nesta significativa circunstância, invoco as abundantes bênçãos divinas. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!